Você sentiu isso? Aquele aperto no peito, aquela angústia que parece não ter fim? Não é coincidência que esta palavra chegou até você hoje. O grande Santo Padre Pio, conhecido por seus estigmas e pelo dom da profecia, deixou uma mensagem selada que só deveria ser aberta nestes tempos. E o que ele viu para novembro já está acontecendo agora, bem diante dos seus olhos, mesmo que você ainda não tenha percebido. Muitos estão perdendo a esperança, sentindo o peso de doenças que parecem não ter cura, dívidas que só aumentam e relacionamentos despedaçados. Mas existe um motivo divino para seu sofrimento, e Padre Pio viu o que está por vir. No link fixado, você encontrará a oração poderosa que Padre Pio rezava todos os dias às 3 da tarde. Salve agora e escreva "Recebi", para que a bênção comece a agir em sua vida. As lágrimas que você tem derramado não passaram despercebidas. Cada gota foi recolhida pelos anjos e transformada em sementes de milagres que estão prestes a florescer em sua vida. Você acha que foi abandonado? Que Deus se esqueceu de você? É exatamente nesses momentos de escuridão que a luz divina está se aproximando com mais força. Padre Pio revelou que novembro será o mês da grande restauração para aqueles que não desistirem nos últimos momentos da provação. Se você acredita que esta mensagem foi enviada especialmente para você, comente "Confio no plano divino" e veja o que acontecerá nas próximas 72 horas. O inimigo quer que você desista agora, justamente quando falta tão pouco para sua vitória. Ele sabe o que Padre Pio viu para novembro e está desesperado para que você não descubra. Mas você foi escolhido para receber esta revelação. Não é por acaso que seus olhos estão lendo estas palavras neste exato momento. Compartilhe esta mensagem com 3 pessoas que precisam urgentemente de um milagre e escreva "Compartilhei a bênção" para que a corrente de milagres comece a fluir para você também. Agora, prepare seu coração para o que vou revelar no primeiro capítulo, pois o que Padre Pio viu para novembro mudará completamente sua vida. Em uma pequena capela na Itália, enquanto o mundo dormia, Padre Pio recebeu uma visão celestial sobre novembro de 2025 que fez seu coração tremer de emoção. Ele viu uma chuva dourada caindo sobre a terra, mas não era água. Eram bênçãos divinas derramadas especialmente sobre aqueles que haviam permanecido fiéis durante os tempos de provação. "Filhos meus", disse ele aos poucos que estavam presentes naquela madrugada, "chegará um novembro como nenhum outro na história da humanidade. Um tempo em que o céu e a terra se encontrarão de uma forma tão poderosa que até os mais céticos sentirão a presença divina. Esta profecia ficou guardada por décadas, mas agora chegou o momento de ser revelada ao mundo. E você que está lendo estas palavras foi escolhido para ser um dos primeiros a saber. Pense nas dificuldades que você tem enfrentado. Aquela doença que parece não ter cura, a falta de dinheiro que tira seu sono, o relacionamento destruído que parece impossível de restaurar. Tudo isso tem um propósito maior, e Padre Pio viu o que está para acontecer. Os sinais já começaram a aparecer. Você não percebeu as pequenas mudanças acontecendo ao seu redor. Aquele telefonema inesperado, o sonho recorrente, a pessoa estranha que cruzou seu caminho com uma mensagem que parecia dirigida especialmente a você? Nada disso é coincidência. São os primeiros sinais do grande novembro de restauração que Padre Pio profetizou. Em uma de suas últimas confissões antes de partir deste mundo, Padre Pio sussurrou algo que deixou o padre confessor em lágrimas. "Diga aos aflitos que eu vi novembro e que eles devem preparar seus corações, não com medo, mas com imensa alegria, pois o que Deus reservou para eles fará todas as lágrimas valerem a pena." E é isso que estou aqui para lhe dizer hoje. Prepare seu coração, não para mais sofrimento, mas para a maior alegria que você já experimentou em toda a sua vida.
O novembro de Padre Pio já começou a despontar no horizonte, e o primeiro raio de sua luz está chegando até você agora. Quando o céu se abrir e a chuva de bênçãos começar a cair, você entenderá por que precisou passar por tantas provas. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de desespero estava preparando seu espírito para receber o que vem por aí. Como uma terra ressequida pela seca, que finalmente receberá a chuva abundante, sua alma está sendo preparada para o transbordamento de graças que novembro trará. E é sobre isso que vou lhe contar agora. Na quietude de seu quarto, Padre Pio recebia visitas celestiais que poucos conheciam. Uma dessas visitas revelou o primeiro segredo para novembro, o tempo da cura divina que já começou silenciosamente a se manifestar. Em suas mãos estigmatizadas, ele carregava não apenas as chagas de Cristo, mas também o poder de interceder por curas milagrosas que a ciência jamais poderia explicar. E é este mesmo poder que agora se intensifica para trazer restauração física para você e seus amados. As dores que parecem permanentes em seu corpo começaram a incomodar mais nos últimos dias. Não tema. Este é o sinal de que a cura está em processo. É como quando um médico precisa mexer em uma ferida antes de aplicar o remédio que trará a cicatrização completa. Seu corpo está sendo preparado para a restauração total. Aquela doença que os médicos disseram ser incurável, aquela condição crônica que lhe acompanha há anos, aquele diagnóstico que tirou sua paz, tudo isso está prestes a encontrar uma resolução divina. Padre Pio via pessoas sendo curadas ao seu redor todos os dias. Cegos recuperavam a visão, paralíticos voltavam a andar, tumores desapareciam sem explicação médica. Mas ele sempre dizia que isso era apenas uma amostra do que viria nos tempos finais, especialmente no Novembro Dourado, como ele chamava carinhosamente. Você se lembra daquela sensação de bem-estar inexplicável que sentiu por alguns momentos na semana passada? Aquele instante em que sua dor pareceu diminuir, em que seu corpo se sentiu mais leve? Não foi imaginação. Foi o primeiro toque do novembro de Padre Pio em sua vida. Em sua última aparição pública antes de sua partida para a eternidade, ele olhou para a multidão com olhos que pareciam enxergar através do tempo e disse: "Quando as folhas caírem em novembro, muitos corpos serão restaurados, mas apenas para aqueles que tiverem fé suficiente para acreditar antes de ver." Você acredita que seu corpo pode ser completamente restaurado, mesmo quando tudo indica o contrário? Digite "Creio na minha cura" e observe as próximas 24 horas com atenção especial. Um sinal físico virá para confirmar que seu processo de cura começou. Os relatos já começaram a chegar de todas as partes do mundo. Uma senhora na Polônia, que sofria de uma condição cardíaca terminal, acordou sem nenhum sintoma depois de sonhar com Padre Pio. Um jovem no Brasil, diagnosticado com uma doença degenerativa, começou a recuperar os movimentos após sua mãe fazer uma novena ao santo italiano. Uma criança nos Estados Unidos, que médicos diziam ter poucos dias de vida, recebeu alta inexplicavelmente após seus pais colocarem uma relíquia de Padre Pio sob seu travesseiro. Estes são apenas os primeiros sinais do que Padre Pio chamou de a grande maré de cura, que começaria em novembro. E ela não se limita apenas ao corpo físico, mas se estende também às feridas emocionais que você carrega há tanto tempo. Aquela angústia que aperta seu peito quando você acorda, aquela ansiedade que não lhe permite dormir à noite, aquela depressão que roubou sua alegria de viver. Tudo isso está na lista de curas que este novembro trará. No convento onde vivia, Padre Pio tinha um pequeno jardim que cuidava com carinho especial. Um dia, enquanto regava as plantas, ele parou subitamente, olhou para o céu e começou a chorar de alegria. Quando um confrade perguntou o que havia acontecido, ele simplesmente respondeu: "Vi as almas sendo curadas como flores, ressuscitando após uma longa estiagem."
Começará em novembro, quando o céu estiver mais próximo da terra. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de cura e escreva: "Enviei esperança", para que a bênção da cura se multiplique em sua direção. Você já notou como tem sonhado mais vividamente nos últimos dias? Como certas memórias do passado voltam à sua mente sem motivo aparente? Como encontra pessoas que lhe trazem palavras de conforto justamente quando mais precisa? São os anjos de cura enviados por intercessão de Padre Pio, preparando o terreno para a restauração completa que novembro trará. Não ignore estes sinais, pois eles são a confirmação de que você foi escolhido para este tempo especial. Um dos fiéis mais próximos de Padre Pio relatou que certa vez o santo lhe confidenciou: "Chegará um novembro em que Deus liberará uma onda de curas tão poderosa que os hospitais ficarão vazios em certas alas. Muitos dirão que foi a ciência, outros dirão que foi coincidência, mas os que têm olhos para ver reconhecerão a mão divina atuando. Este novembro está chegando, e você está sendo preparado para receber esta graça extraordinária. A cura que Padre Pio profetizou não é apenas para você, mas também para seus entes queridos. Aquele filho que se afastou da fé, aquele cônjuge que luta contra vícios, aquele pai ou mãe que enfrenta uma doença séria, todos estão incluídos nesta promessa de restauração. Pense em 3 pessoas que precisam desesperadamente de cura em suas vidas e escreva: "Estendo minha fé", para que a graça curativa alcance também aqueles que você ama. Não é necessário que eles saibam. Deus e Padre Pio conhecem os nomes gravados em seu coração. Os médicos ficarão perplexos com os resultados dos próximos exames. Sintomas que estavam presentes há anos começarão a desaparecer sem explicação. Dores que pareciam crônicas se dissiparão como névoa ao sol da manhã. E tudo isso porque Padre Pio viu novembro, o mês em que o céu derramará o bálsamo da cura sobre seus filhos fiéis. Você está pronto para receber esta bênção? Então abra seu coração para o que vem a seguir, pois a cura é apenas o primeiro dos 5 grandes milagres que Padre Pio profetizou para novembro. O segundo grande segredo que Padre Pio revelou sobre novembro envolve uma transformação profunda em sua situação financeira. Durante anos, muitos devotos observaram como o humilde frade capuchinho, mesmo vivendo na mais estrita pobreza, conseguia recursos para construir hospitais, ajudar os necessitados e realizar obras que pareciam impossíveis para alguém que não possuía nada. O segredo estava em sua conexão com a divina providência. E este é o canal que será aberto para você neste novembro especial. As dificuldades financeiras que você tem enfrentado não são punição, mas preparação. Como um campo que precisa ser arado antes de receber a semente, sua vida financeira passou por provações para estar pronta para a colheita abundante que se aproxima. Padre Pio frequentemente dizia aos seus filhos espirituais: "A pobreza é o arado de Deus, mas a prosperidade é sua colheita." E o tempo de colheita chegou para você. Nos últimos dias, você notou pequenos sinais de mudança? Aquela conta que conseguiu pagar inesperadamente, aquele pequeno aumento ou bônus que não esperava, aquela oportunidade que surgiu quando menos imaginava, são apenas gotas anunciando a chuva de prosperidade que novembro trará. Se você está cansado de lutar com dívidas e escassez, escreva: "Abro-me para a prosperidade divina", e veja como as portas começarão a se abrir de maneiras que você jamais imaginou. Em seu diário pessoal, encontrado apenas após sua morte, Padre Pio escreveu sobre uma visão que teve enquanto rezava pelos pobres. "Vi novembro como um mês de ouro derramado do céu. Não um ouro que corrompe, mas um ouro que liberta.
Vi pessoas chorando de alegria ao verem suas dívidas desaparecerem, empregos surgindo quando tudo parecia perdido, negócios prosperando em meio a crises, heranças inesperadas chegando nas mãos de quem realmente precisa. Esta é a promessa para você que tem permanecido fiel, mesmo quando sua conta bancária mostra zeros, quando os boletos se acumulam e quando o desespero financeiro bate à sua porta. Novembro não será apenas um mês no calendário, será um divisor de águas em sua história financeira. E os sinais já começaram a aparecer para quem tem olhos para ver. Uma das histórias mais impressionantes sobre Padre Pio envolve uma viúva que chegou ao convento em prantos, pois perderia sua casa no dia seguinte por falta de pagamento. O santo olhou para ela com seus olhos penetrantes e disse: "Volte para casa e abra a terceira gaveta da cômoda de seu quarto." Incrédula, ela obedeceu e encontrou exatamente a quantia necessária para salvar sua casa em um envelope que não estava lá antes. Este é o tipo de intervenção divina que novembro trará para sua vida financeira. Você se pergunta como isso será possível em sua situação específica? As vias da providência são misteriosas, mas eficazes. Pode ser através de uma promoção inesperada, de um negócio que finalmente dará certo, de uma dívida que será perdoada, de um dinheiro esquecido que retornará, de uma herança que será liberada, ou mesmo de um completo desconhecido que será usado como instrumento divino para abençoá-lo. Toque em algo de metal próximo a você agora mesmo e diga: "Recebo a provisão divina para selar este pacto espiritual de prosperidade que Padre Pio está estendendo a você." Os testemunhos já começaram a chegar. Uma família no México que estava prestes a perder tudo recebeu uma oferta inesperada por um terreno que possuíam e consideravam sem valor. Um homem na Itália, desempregado há mais de 2 anos, recebeu 3 propostas de trabalho no mesmo dia após sonhar com Padre Pio. Uma jovem mãe solteira na Argentina encontrou um envelope com dinheiro exatamente no valor de suas dívidas, com um bilhete anônimo, dizendo apenas: "Padre Pio cuida dos seus." Estes são apenas os primeiros frutos do novembro dourado que o santo profetizou. E você não foi esquecido nesta distribuição de bênçãos financeiras. Na verdade, o fato de estar lendo esta mensagem agora é prova de que seu nome está na lista dos escolhidos para experimentar este milagre. As provações financeiras que você enfrentou foram o teste de fé necessário para qualificá-lo para esta grande virada. Em seus últimos anos de vida, quando o hospital que fundou enfrentava uma grave crise financeira, Padre Pio foi visto sorrindo tranquilamente enquanto dizia: "Não há problema tão grande que o céu não possa resolver com um simples sim." No dia seguinte, chegou uma doação anônima que não apenas salvou o hospital, mas permitiu sua expansão. Foi neste mesmo período que ele profetizou: "Chegará um novembro em que as carteiras vazias se encherão para aqueles que não desistiram de confiar na providência divina." Escreva em um papel o valor exato da provisão que você necessita. Coloque-o embaixo de seu travesseiro por 3 noites consecutivas e depois queime o papel, dizendo: "Confio na providência divina." Este ato simbólico abrirá as comportas celestiais para a sua vida. A mudança financeira que novembro trará não será apenas para seu benefício pessoal, mas para que você se torne um canal de bênção para outros. Padre Pio sempre ensinou que recebemos para compartilhar, e essa será uma parte importante do milagre financeiro em sua vida. Quando a abundância chegar, e ela chegará, lembre-se de estender a mão para alguém em necessidade, assim como alguém estará estendendo a mão para você agora. As preocupações financeiras que têm roubado seu sono, a ansiedade sobre como pagar as contas do próximo mês, o medo de não conseguir prover para sua família, tudo isso será transformado em testemunho de louvor quando novembro revelar completamente seu potencial em sua vida.
Abra seu coração e sua mente para receber esta transformação financeira que já está a caminho, pois o terceiro segredo de Padre Pio para novembro está prestes a ser revelado, e ele afetará seus relacionamentos de uma forma que você jamais imaginou. O terceiro grande segredo de novembro que Padre Pio revelou está relacionado à restauração dos laços afetivos. Durante sua vida, o santo italiano era conhecido por reconciliar famílias divididas, reunir casais separados e restabelecer amizades rompidas, muitas vezes sem que as pessoas envolvidas sequer soubessem de sua intercessão. O dom da reconciliação que ele possuía será derramado abundantemente neste novembro especial e você sentirá seus efeitos de maneira profunda. Aquele relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, aquela amizade que se perdeu no tempo, aquele laço familiar que foi cortado por mágoas profundas, tudo isso está na lista de restaurações que novembro trará. Padre Pio via os laços invisíveis que conectam as almas e sabia que, mesmo quando parecem completamente rompidos aos olhos humanos, continuam existindo no plano espiritual, apenas esperando o momento divino para serem fortalecidos novamente. Nos últimos dias, você tem pensado com mais frequência em certas pessoas que se afastaram de sua vida? Tem sonhado com reconciliações? Sentido impulsos inexplicáveis de ligar para alguém com quem não fala há muito tempo? Estes não são acasos. São os primeiros movimentos do grande novembro de restauração afetiva que Padre Pio profetizou. Pense agora em alguém com quem você precisa se reconciliar e escreva: "Estou pronto para a restauração", para que as portas espirituais da reconciliação comecem a se abrir. Uma das histórias mais comoventes envolvendo Padre Pio aconteceu com um casal italiano que estava separado há 15 anos, com tanto ressentimento que nem conseguiam ouvir o nome um do outro sem demonstrar raiva. Separadamente, ambos foram a San Giovanni Rotondo buscar a bênção do frade. Sem que soubessem, Padre Pio disse exatamente as mesmas palavras para cada um. Novembro trará o que seu coração secretamente deseja. No novembro seguinte, por uma série de coincidências, encontraram-se em um café em Roma e, para surpresa de todos que os conheciam, reconciliaram-se completamente e renovaram seus votos matrimoniais. Este é o poder restaurador que Padre Pio previu para o novembro que se aproxima. E não se trata apenas de reconciliações com pessoas que você conhece, mas também de cura para os relacionamentos mais importantes de sua vida. Seu relacionamento consigo mesmo e com o divino. As feridas interiores que o impedem de se aceitar. O sentimento de abandono espiritual que às vezes o assola. Tudo isso receberá o bálsamo da cura neste tempo especial. Em seu leito de morte, Padre Pio sussurrou para seu confessor: "Diga a eles que o novembro da grande reunião está chegando. Diga que guardem em seus corações os nomes daqueles que a vida separou deles, pois o céu já está trabalhando nos bastidores para restaurar o que parece perdido para sempre." Escreva em seu coração o nome de 3 pessoas de quem você se afastou e diga: "Libero o perdão para receber a restauração." Este ato espiritual começará a mover os fios invisíveis que reconectarão suas almas. Os sinais dessa restauração já começaram a aparecer ao redor do mundo. Uma mãe que não falava com sua filha há décadas recebeu uma carta pedindo perdão no exato dia em que concluiu uma novena a Padre Pio. 2 irmãos que disputavam uma herança e haviam jurado nunca mais se falarem, encontraram-se por acaso em uma missa em honra ao santo e saíram de lá, abraçados, com o litígio resolvido. Um homem que culpava a Deus pela morte de seu filho encontrou paz inexplicável ao visitar o túmulo de Padre Pio. Estas histórias se multiplicarão exponencialmente quando novembro chegar em sua plenitude. E você, que está lendo estas palavras agora, fará parte deste grande movimento de restauração afetiva.
As lágrimas de tristeza que você derramou por relacionamentos rompidos serão transformadas em lágrimas de alegria quando o impossível se tornar realidade diante de seus olhos. Uma das frases mais famosas de Padre Pio era: ore, espere e não se preocupe. Ele explicava que a preocupação é inútil, que a oração é poderosa e que para tudo há um tempo determinado por Deus. O tempo para a restauração de seus laços afetivos é este novembro. Mesmo que pareça impossível, mesmo que todas as pontes pareçam queimadas, mesmo que palavras irrevogáveis tenham sido ditas, o milagre da reconciliação está a caminho. Se você deseja experimentar este milagre em sua plenitude, feche os olhos por um momento agora mesmo, visualize a pessoa com quem deseja se reconciliar e diga mentalmente: recebo a paz e ofereço a paz. Este simples ato abrirá canais espirituais poderosos. O que torna esta profecia de Padre Pio sobre novembro ainda mais especial é que a restauração dos relacionamentos não dependerá de grandes esforços de sua parte. Não será necessário humilhar-se, implorar por perdão ou fazer concessões dolorosas. A reconciliação virá de maneira natural, como fruto maduro que cai da árvore no tempo certo. Os corações endurecidos serão amolecidos por uma intervenção divina. As mágoas antigas perderão sua força e um novo entendimento surgirá onde antes só havia ressentimento. Talvez você esteja se perguntando: e se a outra pessoa não quiser se reconciliar? E se o rompimento for tão profundo que pareça impossível de reparar? Padre Pio tinha uma resposta para isso. Não há coração tão fechado que uma gota de amor divino não possa penetrar. O milagre do novembro de restauração não depende da vontade humana, mas da intervenção divina, que suaviza até os corações mais endurecidos. E este milagre já está a caminho para você. As transformações em seus relacionamentos serão apenas uma parte do grande movimento de renovação que novembro trará. Prepare-se para o quarto segredo revelado por Padre Pio, pois ele afetará sua vida espiritual de uma maneira que você jamais imaginou possível. O quarto segredo que Padre Pio revelou sobre novembro é talvez o mais profundo de todos. Trata-se de um despertar espiritual sem precedentes que já começou a ocorrer silenciosamente em sua vida. Durante seus anos de ministério, o santo italiano era conhecido por guiar as pessoas em profundas jornadas de transformação interior, levando-as a experimentar uma conexão com o divino que transcendia qualquer experiência religiosa comum. Este dom extraordinário de despertar espiritual será derramado abundantemente durante o novembro profetizado. Você tem notado mudanças sutis em sua percepção espiritual ultimamente? Uma sensibilidade maior durante momentos de oração, sonhos com significados espirituais, uma compreensão mais profunda ao ler textos sagrados, um desejo inexplicável de buscar mais intimidade com o divino? Estas não são coincidências, são os primeiros sinais do grande despertar que Padre Pio previu para este tempo especial. Em uma de suas últimas confissões, o santo confidenciou ao seu diretor espiritual: vi um novembro em que almas sedentas beberão diretamente da fonte divina. Vi pessoas comuns tendo experiências místicas que antes eram reservadas apenas para santos em êxtase. Vi o véu entre o céu e a terra se tornando tão fino que até os mais céticos sentirão a presença angelical ao seu redor. Se você sente este chamado para uma espiritualidade mais profunda, feche os olhos por um momento e diga: estou aberto ao despertar divino. Este simples ato de disponibilidade abrirá as portas para experiências espirituais extraordinárias nas próximas semanas. Relatos impressionantes já começaram a surgir em diversos lugares do mundo. Uma mulher na Colômbia, que vivia uma vida de fé morna e rotineira, acordou uma manhã falando de mistérios espirituais que nunca havia estudado
após sonhar com Padre Pio. Um jovem ateu na França que visitou San Giovanni Rotondo apenas para acompanhar sua avó devota, começou a sentir uma presença indescritível que o seguiu até sua casa e culminou em uma conversão profunda. Uma freira contemplativa na Espanha recebeu insights sobre antigas escrituras que surpreenderam até teólogos experientes depois de uma novena ao Santo Capuchinho. Estas experiências extraordinárias se multiplicarão quando novembro chegar em sua plenitude. E não pense que você está excluído deste despertar por causa de suas falhas, dúvidas ou períodos de afastamento espiritual. Na verdade, Padre Pio sempre teve uma predileção especial pelos que se sentiam espiritualmente inadequados. Os que se sabem vazios são os que podem ser mais completamente preenchidos, costumava dizer aos que se aproximavam dele, carregando o peso da indignidade. Durante suas longas horas de confessionário, Padre Pio frequentemente percebia o potencial espiritual escondido em pessoas que se consideravam comuns ou até mesmo pecadoras. Certa vez, após atender um homem que confessou uma vida inteira de erros e afastamento de Deus, ele surpreendeu a todos ao dizer: "Acabei de confessar um futuro místico. Ele ainda não sabe, mas novembro revelará sua verdadeira identidade espiritual. Pegue sua Bíblia ou livro sagrado agora, abra-o aleatoriamente e leia o primeiro versículo que seus olhos encontrarem. Esta será uma mensagem personalizada do céu para guiar seu despertar espiritual." O despertar que Padre Pio profetizou para novembro não é apenas uma experiência emocional passageira, mas uma transformação profunda que afetará todas as áreas de sua vida. Sua forma de ver o mundo mudará, suas prioridades serão reordenadas, suas decisões serão guiadas por uma sabedoria interior que você não sabia que possuía. É como se um novo par de olhos espirituais se abrisse, permitindo que você enxergue além das aparências e compreenda o significado mais profundo de tudo o que acontece em sua vida. Uma das características mais marcantes de Padre Pio era sua capacidade de ler corações. Pessoas que se aproximavam dele frequentemente ficavam chocadas ao ouvi-lo revelar seus pensamentos mais íntimos e segredos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Este dom de discernimento espiritual será parte do despertar que novembro trará para muitos. Você começará a perceber as verdadeiras intenções das pessoas, a compreender situações complexas com clareza surpreendente e a receber insights que parecerão vir diretamente do céu. Se você deseja receber este dom especial de discernimento, coloque a mão sobre seu coração agora e diga: "Abro meu coração para a sabedoria divina." Este simples gesto criará um canal para receber clareza espiritual. O despertar espiritual que novembro trará não o separará do mundo, mas o capacitará a viver nele com um propósito mais elevado. Padre Pio sempre ensinou que a verdadeira espiritualidade não consiste em fugir das responsabilidades cotidianas, mas em transformá-las em oportunidades para expressar o amor divino. Seu trabalho, seus relacionamentos, até mesmo suas tarefas mais mundanas serão imbuídos de um significado mais profundo quando seus olhos espirituais se abrirem completamente. Nos últimos meses de sua vida terrena, enquanto seu corpo enfraquecia, o poder espiritual de Padre Pio parecia aumentar. Foi neste período que ele teve a visão mais clara sobre o novembro do grande despertar. Com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto enrugado, ele disse a um confrade: "Vi almas se abrindo como flores ao sol da manhã. Vi o fogo do Espírito descendo sobre pessoas comuns, enquanto estavam em seus trabalhos, em suas casas, até mesmo em seus momentos de lazer. Novembro será o tempo em que o céu beijará a terra como nunca antes. Este despertar espiritual que se aproxima não é apenas para você, mas através de você alcançará muitos outros. Quando a transformação interior começar a se manifestar em sua vida,
As pessoas ao seu redor notarão a diferença. Algumas perguntarão qual é seu segredo. Outras serão naturalmente atraídas para sua presença sem entender o motivo. Será sua oportunidade de compartilhar as bênçãos recebidas e tornar-se um canal de luz para um mundo tão necessitado de esperança. Pense em 5 pessoas que você deseja ver experimentando este mesmo despertar e declare: a luz que recebo, compartilho, para que a bênção se multiplique através de você. O 5º e último segredo revelado por Padre Pio para novembro é o mais extraordinário de todos, pois envolve uma intervenção divina direta em situações que parecem humanamente impossíveis de resolver. Prepare seu coração para conhecer este mistério final que completará o ciclo de transformações profetizadas para este tempo especial. O 5º e mais extraordinário segredo que Padre Pio revelou sobre novembro está relacionado ao impossível, tornando-se possível em sua vida. Durante seus anos de ministério, o santo italiano ficou conhecido por milagres que desafiavam toda lógica e explicação natural. Pessoas testemunhavam sua bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Objetos se moviam sem que ninguém os tocasse. Cartas fechadas eram respondidas sem serem abertas. E o mais impressionante, situações completamente sem esperança se revertiam de maneira inexplicável. Este dom de transformar o impossível em realidade será derramado abundantemente neste novembro especial. Existe alguma situação em sua vida que parece não ter solução? Um problema tão complexo que você já perdeu as esperanças? Uma circunstância tão adversa que nem mesmo ousa mais pedir ajuda divina para ela? É exatamente para estas situações impossíveis que o 5º segredo de Padre Pio foi reservado. O santo italiano costumava dizer: para Deus, não existe diferença entre resolver um pequeno inconveniente ou ressuscitar um morto. Ambos são igualmente simples para seu poder infinito. Nos últimos dias, você tem recebido pequenos sinais de esperança em meio ao seu desespero? Coincidências inexplicáveis, frases que parecem dirigidas especificamente para sua situação, sonhos que trazem conforto, uma paz interior que surge sem motivo aparente mesmo em meio às dificuldades. São os primeiros raios do grande novembro de milagres impossíveis que Padre Pio profetizou. Identifique agora a situação mais impossível em sua vida e diga em voz alta: entrego o impossível às mãos divinas. Este ato de rendição é o primeiro passo para ver o milagre se manifestar. Uma das histórias mais extraordinárias envolvendo Padre Pio ocorreu com uma mãe que havia perdido seu filho único em um acidente trágico. Consumida pela dor, ela viajou até San Giovanni Rotondo, decidida a tirar a própria vida após falar com o santo. Ao encontrá-lo, antes mesmo que ela pudesse dizer uma palavra, Padre Pio sorriu e disse: seu filho está bem e pede que você viva até novembro. Intrigada com essa mensagem específica, a mulher desistiu de seus planos suicidas. Quando novembro chegou, ela recebeu a notícia de que estava grávida, aos 48 anos, após médicos terem confirmado que ela nunca mais poderia ter filhos. 9 meses depois, deu à luz um menino que era a imagem perfeita de seu filho falecido. Este é o poder transformador que Padre Pio previu para o novembro que se aproxima. E não se trata apenas de milagres físicos ou materiais, mas também de transformações interiores que pareciam impossíveis. Vícios que resistiram a anos de tratamento sendo curados instantaneamente, traumas profundos que marcaram a alma sendo completamente apagados, cadeias espirituais que pareciam irrompíveis, sendo quebradas em um instante. Em uma de suas últimas aparições públicas, quando seu corpo já estava muito debilitado, Padre Pio foi carregado até a janela do convento para abençoar uma multidão que se reunia abaixo. Com uma voz surpreendentemente forte para seu estado físico, ele proclamou: o impossível se tornará possível quando novembro chegar em sua plenitude. Preparem seus corações,
não para pequenos confortos, mas para grandes milagres que farão até os mais céticos se ajoelharem em reverência. Escreva em um papel a palavra impossível, risque-a e escreva acima: para Deus tudo é possível. Mantenha este papel próximo a você como um lembrete constante de que o novembro dos milagres extraordinários está chegando para a sua vida. Relatos impressionantes já começaram a surgir em diversas partes do mundo. Um homem na Austrália, cuja empresa estava prestes a falir com dívidas impagáveis, encontrou documentos esquecidos que provavam que ele era herdeiro de uma fortuna de um parente distante que nunca conheceu. Uma jovem no Canadá, diagnosticada com uma condição genética rara que a impediria de ter filhos, descobriu estar grávida naturalmente no mesmo dia em que concluiu uma novena a Padre Pio. Um prisioneiro no Brasil, condenado injustamente e sem qualquer esperança legal de libertação, viu seu caso reaberto depois que o verdadeiro culpado confessou espontaneamente, afirmando que foi visitado por um frade idoso com luvas em seus sonhos. Estes são apenas os primeiros sinais do que Padre Pio chamou de Novembro dos Impossíveis. E você, que está lendo estas palavras agora, foi escolhido para fazer parte deste movimento extraordinário de milagres. Suas orações não respondidas, seus sonhos aparentemente mortos, suas esperanças abandonadas, tudo isso está prestes a ressuscitar de maneira gloriosa quando novembro revelar todo o seu potencial em sua vida. Durante seus momentos de êxtase místico, Padre Pio muitas vezes ficava suspenso no ar, em um fenômeno conhecido como levitação. Testemunhas relatam que, em um desses momentos, ele saiu do transe com um semblante radiante e disse: "Vi o novembro das portas abertas, quando o que parecia eternamente fechado se abrirá instantaneamente. Vi cadeias de gerações sendo quebradas em um único dia. Vi destinos completamente transformados por intervenções divinas que desafiam qualquer explicação humana." Visualize agora a porta que parece estar permanentemente fechada em sua vida e declare: "Abrem-se as portas do impossível." Este decreto espiritual começará a mover as engrenagens celestiais a seu favor. O que torna este quinto segredo ainda mais extraordinário é que o milagre muitas vezes virá de onde você menos espera. Padre Pio frequentemente operava maravilhas através dos meios mais improváveis. Pessoas que pareciam adversárias se tornando instrumentos de bênção, circunstâncias que pareciam negativas, revelando-se como portais para o milagre, coincidências aparentemente sem sentido convergindo para criar a solução perfeita. É por isso que, neste período, você deve estar atento a tudo o que acontece ao seu redor, mesmo aos detalhes que parecem insignificantes. Nos últimos dias de sua vida terrena, Padre Pio reuniu seus confidentes mais próximos e compartilhou uma visão final sobre novembro. Com os olhos brilhando de uma maneira sobrenatural, ele disse: "Quando novembro vier em sua plenitude, o véu entre o possível e o impossível se tornará tão fino que até mesmo as situações mais desesperadoras encontrarão resolução. Não será através de grandes acontecimentos cósmicos, mas através de pequenos milagres cotidianos que se unirão como peças de um quebra-cabeça divino, revelando a imagem completa do amor de Deus por seus filhos." Este é o destino que o aguarda. Um novembro de transformações extraordinárias que começaram a se manifestar desde o momento em que seus olhos pousaram sobre estas palavras. A cura, a prosperidade, a restauração de relacionamentos, o despertar espiritual e, finalmente, a manifestação do impossível. Todos estes milagres convergem para criar a sinfonia perfeita de bênçãos que Padre Pio profetizou para sua vida. Compartilhe esta mensagem com 5 pessoas que precisam desesperadamente de um milagre e escreva: "Multiplico as bênçãos", para que a corrente de graças se estenda exponencialmente através de você.
E agora, enquanto nos aproximamos do final desta revelação extraordinária, prepare seu coração para receber a palavra final de esperança que Padre Pio reservou especificamente para você. As lágrimas que você tem derramado em silêncio não foram em vão. Cada suspiro de angústia, cada noite insone, cada oração que parecia não passar do teto, tudo foi registrado no livro celestial. E agora chegou o momento da grande colheita. Tudo o que Padre Pio revelou sobre novembro está a ponto de se manifestar em sua vida, com uma força que excederá suas mais ousadas expectativas. O céu inteiro está mobilizado a seu favor, movendo pessoas, circunstâncias e até mesmo leis naturais para que você experimente a manifestação completa do amor divino. Você se lembra daquele sonho recorrente que teve nas últimas semanas? Aquela sensação inexplicável de que algo extraordinário está prestes a acontecer? Aquela paz interior que surge em meio à tempestade sem motivo aparente? São os anjos enviados por Padre Pio, preparando o terreno para os milagres que novembro trará. O santo italiano sempre dizia: os anjos fazem mais por nós do que imaginamos. Eles preparam as circunstâncias, movem os corações e alinham os eventos para que o impossível se torne possível no momento divino. Muitos tentarão explicar racionalmente as transformações que estão prestes a acontecer em sua vida. Dirão que foi coincidência, que foi o ciclo natural das coisas, que foi resultado de seus esforços anteriores. Mas você saberá, no íntimo de seu coração, que foi a intervenção divina profetizada por Padre Pio para este novembro especial. Coloque a mão sobre seu coração agora e diga: meu coração reconhece o milagre divino, para que seus olhos espirituais estejam abertos para perceber a mão de Deus operando em cada detalhe de sua vida. As histórias de transformação já começaram a se multiplicar ao redor do mundo. Uma jovem no México, abandonada pelo marido e com 3 filhos para criar, recebeu 3 propostas de emprego no mesmo dia, após uma novena a Padre Pio. Um idoso na Itália, que os médicos haviam desenganado, surpreendeu a todos ao levantar-se da cama do hospital completamente curado, após sonhar com o santo capuchinho. Uma família nas Filipinas, que havia perdido tudo em uma inundação, encontrou sua casa intacta em meio à destruição total da vizinhança, com uma pequena imagem de Padre Pio que flutuava sobre as águas próxima à sua porta. Estas histórias extraordinárias se tornarão cada vez mais comuns à medida que novembro revelar seu potencial completo. E você, que foi escolhido para receber esta revelação, não apenas testemunhará milagres, mas se tornará um milagre vivo para aqueles ao seu redor. Sua transformação será tão evidente que as pessoas perguntarão o que aconteceu. E você terá a oportunidade de compartilhar sobre o novembro de bênçãos que Padre Pio profetizou. No final de sua vida, quando seu corpo estava consumido pelo sofrimento, mas seu espírito brilhava com intensidade sobrenatural, Padre Pio teve uma visão que o fez chorar de alegria por horas. Quando finalmente conseguiu falar, disse aos confrades que o cercavam: vi o novembro da grande colheita, quando Deus recompensará abundantemente aqueles que permaneceram fiéis durante a estiagem espiritual. Vi lágrimas sendo transformadas em pérolas, feridas em medalhas de honra e provações em coroas de glória. Compartilhe esta mensagem com 15 pessoas que você ama e escreva "Semeei esperança", para que sua própria colheita seja multiplicada 30, 60 e 100 vezes. Você se pergunta se estes milagres realmente acontecerão em sua vida específica? Se todas estas promessas se aplicam à sua situação particular? A resposta é um sonoro sim. Padre Pio tinha uma habilidade extraordinária de conhecer pessoalmente cada alma que buscava sua intercessão, mesmo aquelas que nunca havia visto fisicamente. E ele conhece você, suas lutas, suas dores, suas necessidades mais profundas.
O fato de seus olhos estarem lendo estas palavras neste exato momento não é coincidência, mas um encontro divino programado antes mesmo de seu nascimento. Quando os primeiros sinais do novembro profetizado começarem a se manifestar em sua vida, não duvide, não questione, não tente racionalizar. Simplesmente receba com gratidão e permita que o milagre se complete em sua plenitude. Padre Pio frequentemente dizia: a dúvida é o maior obstáculo para o milagre. A fé é a chave que abre todas as portas celestiais. Segure um objeto de fé agora mesmo. Pode ser um terço, uma cruz, uma medalha, uma imagem santa, ou simplesmente junte suas mãos em oração e declare: recebo com fé tudo que o céu tem reservado para mim, para selar este pacto espiritual. Os próximos dias serão cruciais para preparar seu espírito para o grande novembro de bênçãos. Observe os pequenos sinais, esteja atento às coincidências, note os sonhos significativos, preste atenção às pessoas que cruzarão seu caminho com mensagens específicas. Tudo isso faz parte do grande quebra-cabeça divino que está sendo montado em sua vida. E quando todas as peças se encaixarem, você verá a imagem completa do amor de Deus manifestado de maneiras que jamais imaginou possíveis. Padre Pio costumava dizer que a oração é a melhor arma que temos, a chave que abre o coração de Deus. Nos momentos finais de sua vida terrena, ele revelou uma oração especial para aqueles que viveriam para ver o novembro profetizado. Era uma oração simples, mas de poder extraordinário. Pai Celeste, em nome do sangue precioso de Jesus e pela intercessão de Padre Pio, abro meu coração para receber o novembro de milagres que foi reservado para mim desde a fundação do mundo. Creio e recebo. Repita esta oração 3 vezes ao dia, ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir, para preparar seu espírito para a manifestação completa de tudo que foi prometido. À medida que chegamos ao final desta revelação extraordinária, quero que você saiba que não está sozinho nesta jornada. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão se preparando para o novembro profetizado por Padre Pio. É um movimento global de esperança, fé e expectativa de milagres. E você faz parte desta grande família espiritual, unida por um vínculo invisível de amor divino. Envie esta mensagem para sua família e amigos e escreva: conectados pela esperança, para que todos possam se beneficiar das bênçãos que estão prestes a ser derramadas. Lembre-se sempre das palavras finais que Padre Pio compartilhou antes de partir para a eternidade. Não temo o novembro, pois sei o que Deus reservou para seus filhos fiéis. Não chorem por mim, mas preparem seus corações para receber o que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram e sua mente jamais imaginou. O novembro de Deus será maior que todos os outubros de provação reunidos. E agora, vá em paz, sabendo que foi escolhido para um tempo como este. Novembro não será apenas mais um mês em seu calendário. Será um divisor de águas em sua história pessoal. As lágrimas se transformarão em sorrisos, a escassez em abundância, a doença em saúde, o impossível em realidade. E quando tudo isso acontecer, lembre-se de olhar para o céu com gratidão e dizer: obrigado, Padre Pio, por revelar este novembro especial para mim. Compartilhe seu testemunho quando o milagre acontecer e escreva: a profecia se cumpriu, para que outros também encontrem esperança através de sua história. A bênção final está selada. O novembro profetizado já começou a se manifestar. Seu milagre está a caminho. Receba com fé e gratidão.